Na nossa aula número 5, nós vamos falar da cidade de Jesus. Qual que é a cidade de Jesus? Alguém vai dizer, é Belém, onde Jesus nasceu. Eu vou falar, não é essa a cidade de Jesus. Outra pessoa vai falar, a cidade de Jesus é Nazaré. Tanto é que ele é conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. E eu vou falar para você, não é. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia, quem trouxe ela aí, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 1, e você vai encontrar lá uma expressão que aparece em vários textos dos evangelhos. Mateus, no capítulo 9, versículo 1. Fala assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Olha só, existe um lugar que de tão especial na vida de Jesus passou a ser considerado a cidade de Jesus. Esse lugar é a cidade de Cafarnaum, que nós vamos conhecer mais. Esse mosaico escrito Cafarnaum, a cidade de Jesus, está situado lá onde estão as ruínas da cidade de Cafarnaum. Nós vamos chegar lá. Para a gente chegar lá, nós precisamos reencontrar Jesus na aula passada. Onde a gente deixou ele? Alguém se lembra? Nós deixamos ele lá em Jerusalém. Ele estava lá depois do encontro com Nicodemos. Não foi isso? E o que Jesus estava fazendo na cidade de Jerusalém, os sinais, começaram a chamar a atenção das pessoas, de forma que muitas pessoas vinham para ser batizadas pelos discípulos de Jesus. Quando Jesus toma conhecimento de que as pessoas estão falando, olha, ele está chamando mais atenção que João Batista. João já havia sido preso a essa altura. Então Jesus, ele deixa a cidade de Jerusalém e ele retorna para a região da Galileia. O percurso mais curto de Jerusalém para a Galileia é uma linha reta, está a nossa linha em azul aqui, passando pela Samaria. Mas apesar desse ser o percurso mais curto, não era o percurso que os judeus faziam. Para chegar na Galileia, os judeus, ao saírem da Judéia, eles davam a volta. Então, eles vinham por aqui, atravessavam o Rio Jordão, e olha que não é fácil, porque o Rio Jordão, fica numa grota muito funda, é um lugar muito interessante da gente ver, parece que a terra enrugou. Imagina um tapete todo enrugadinho assim, nas margens, né? E esse lugar que se chama Gor, esse vale profundo do Rio Jordão. Então eles tinham que descer, atravessar o Rio Jordão, eles iam para uma região que é praticamente fora do país, subiam e já aqui próximo da Galileia eles faziam de novo a travessia do Rio Jordão para entrar na região da Galileia. Tudo isso para não passar pela Samaria, porque os judeus e os samaritanos não combinavam, não se davam de jeito nenhum, mais ou menos como brasileiro e argentino. Se pudesse, eles evitavam ter contato com os samaritanos. Mas, afinal de contas, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram gente, posso dizer assim, do mesmo povo. Gente com o mesmo sangue. Gente que tem a mesma história comum do povo judeu, os habitantes da Judéia. Como começou essa rixa, então? Interessante da gente pensar. Quem assistiu a primeira aula vai lembrar que eu falei sobre os vários impérios que dominaram o território da atual Palestina. Um desses foi o Império Assírio. Quando os assírios atacaram primeiro o Reino do Norte, onde que é a Samaria, o Reino do Sul, a terra da Judéia, os judeus demoraram demais a socorrer os samaritanos. E aí já se começou a criar um racha. Quando os samaritanos caem na mão dos assírios, os assírios dizimam uma boa parte da população, levam outra parte como escravos e na região, para ocupá-la, eles enxertam estrangeiros. Estão entendendo? Agora, os que sobrevivem, os que ficaram na Samaria, eles começam a se misturar
miscigenar, se dar em casamento com esses estrangeiros. O que surge dessa miscigenação? Surgem os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos, então, são uma mistura impura, uma miscigenação, um povo que acabou cedendo e se misturou. Com essa mistura, também entraram alguns costumes um pouco diferentes entre os samaritanos. Eles adoram ao mesmo Deus dos judeus, mas com alguns ritos diferenciados. Quer ver alguns exemplos? Os judeus adoram a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Os samaritanos vão dizer o quê? Nós temos que ir lá em Jerusalém para adorar a Deus? Não, nós vamos adorar aqui mesmo. Eles constroem um templo no Monte Gerizim e passam a adorar a Deus lá. Para ser sumo sacerdote, o líder da religião dos judeus tinha várias características, vários traços. Tinha que descender, por exemplo, de uma tribo, a tribo dos levitas. Os samaritanos falam, não, nós vamos escolher o nosso próprio líder religioso. E assim foram sendo feitas algumas diferenciações. E, no momento, no século I, durante a vida de Jesus, judeus e samaritanos, eles então se repelem de uma tal maneira que os judeus consideram os samaritanos pior que os estrangeiros, pior que os pagãos, não querem convívio nenhum, a tal ponto de fazer o caminho mais difícil, correr riscos, aumentar a viagem, só para não encontrar com nenhum samaritano. Está entendendo? Então, eu disse para vocês que os judeus faziam esse caminho, mas Jesus não fazia o caminho mais difícil. Jesus passava por dentro da Samaria para chegar na Galileia. E agora ele está indo para a Galileia quando ele chega aqui na região do Monte Gerizim, onde ficava a cidade de Sicar. Atualmente fica a cidade de Nablus. Então, olha aí, esse é o Monte Gerizim ao qual eu me referia. Nós conseguimos ver algumas ruínas antigas, a cidade atual. Às vezes, nós estamos aqui, principalmente no nosso país, aqui, tão acostumados a falar em montanhas, montes, que quando a gente vê esses nomes na Bíblia, o Monte Gerizim, a gente acha que é uma grande montanha, o Pico Bituruna. Não, são, para a nossa realidade, são elevações até singelas. Esse é o Monte Gerizim. No alto dele, então, os samaritanos adoravam a Deus. Jesus está em viagem e ele chega aí na hora sexta do dia, que corresponde a meio-dia. Eu fico imaginando o sol a pino, um calor danado. Jesus tinha acabado de cortar o deserto. Jesus está com fome, vocês concordam comigo? Está cansado, está com sede. E agora Jesus chega num lugar onde tem um poço. Aí, nas imediações do Monte Gerizim, havia um poço muito famoso, chamado Poço de Jacó. Jesus para nesse lugar e ele pede para os seus discípulos para irem até a cidade para comprarem alimentos. E Jesus permanece só. Nessa hora que Jesus estava, chega uma mulher samaritana, e ela veio fazer o que no poço? Fazer aquilo que as mulheres faziam, buscar água no poço. E quando ela se aproxima, ela toma um maior susto, porque Jesus se dirige a ela, algo absolutamente incomum. Por quê? Vamos ver se vocês são bons alunos mesmo. Um judeu não conversa com um samaritano. E tem mais, um judeu homem não conversa com uma mulher em público, nem com a sua própria mulher. Então ela toma um maior susto. E ela fala para ele, olha, você, sendo homem e sendo judeu, se dirige a mim, que sou mulher samaritana? Jesus havia pedido para ela, um pedido simples. Ele falou, me dá um pouco de água. E quando ela fala essas coisas, Jesus então diz para aquela mulher o seguinte, olha, se você soubesse quem é a pessoa que está te pedindo água, seria você quem me pediria, e eu te daria água viva. Aquela mulher então não entende absolutamente nada do que Jesus está falando.
ela olha para o poço, olha para Jesus e olha que curiosa a resposta dela. Fala assim, ela fala para Jesus, mas como é que você vai tirar a água do poço? Eu estou olhando para você, você não tem um balde, você não tem nada e o poço é fundo. Como é que você pode tirar a água desse poço? Prestaram atenção em um detalhe interessante na fala dessa mulher? Ela fala, como é que você vai tirar a água? Você não tem um balde e o poço é fundo. Olha aqui, aí está um detalhe que permite a gente aprofundar no estudo do local, da arqueologia, da geografia, tá? Em 1838, foi achado a boca original desse poço mencionado nessa história, o Poço de Jacó. Era um poço muito famoso e nós estamos numa região onde água é muito raro. Os poços são coisas muito raras. Esse poço ele sempre foi conhecido na história, nunca deixou de ser conhecido. Em 1838, o que foi descoberto foi a boca original, porque com o passar dos anos, ele foi aterrado, se construiu em cima, se destruiu, mas em 1838 se identificou a boca, né? E agora nós podemos, a arqueologia pôde fazer a medição, olha ele aí, o Poço de Jacó, hoje ele está dentro do mosteiro. Então foi feita a medição para saber qual a profundidade exata desse poço. Está aí uma questão que pode mexer um pouco com as nossas convicções. A mulher falou que o poço era fundo. Olha, se a medição atual for lá e encontrar um poço raso, eu vou ter muito mais dificuldade em acreditar na narrativa dos fatos do Evangelho. Concordam? Então, quando se mediu, se encontrou... Será que é fundo ou não? Se encontrou uma medida equivalente a um prédio de 11 andares. 11 andares. O poço tem aproximadamente 33 metros de profundidade. Gente, é fundo pra caramba, muito fundo. Talvez você deve estar pensando aí, mas os poços artesianos hoje, pode alcançar uma profundidade maior que essa. Olha, o poço naquela época era no braço, A tecnologia era só a pá e a enxada. Imagina você ir afundando, o equivalente a um prédio de 11 andares. Então está aí uma comprovação histórica e arqueológica da veracidade da narrativa do fato. A cidade existe, a cidade que Jesus parou, o monte existe, o povo existe e existe também um poço mencionado na história. Mas vamos continuar. A mulher então que está perdida, mais perdida que cego em tiroteio naquela conversa, ela fala para Jesus, mas como é que você vai tirar a água desse poço, se esse poço é tão fundo? Então Jesus fala com ela, olha, quem beber da água que eu der, jamais vai voltar a ter sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora que a mulher surtou de uma vez. Olha a resposta para Jesus. Então me dá logo dessa água, porque eu não quero ter que ficar voltando no poço aqui todo dia. Me dá dessa água que sacia a sede para sempre. E Jesus, percebendo que ela ainda não tinha entendido nada do que ele está falando, Jesus, ele vai lá no ponto principal, na questão chave da vida daquela mulher e fala com ela, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido e volta. Aí aquela mulher, eu creio que ela baixou a cabeça, olhou para Jesus e falou assim, mas como que eu vou chamar meu marido? Eu não tenho marido. Jesus respondeu para ela, é verdade que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que está aí com você agora não pode ser considerado seu de jeito nenhum. Aquela mulher, vocês percebem que ela tem um problema emocional muito marcante na vida dela?
ela já se entregou para 5 relacionamentos. A gente não sabe como que eles terminaram, mas agora essa mulher está num 6º relacionamento conflituoso. Alguma coisa existe de errado nesse relacionamento, ao ponto de Jesus falar, olha, esse pessoa que está com você não pode chamar de seu, provavelmente pertencia a outra pessoa, não é? Jesus, ele consegue identificar que aquela mulher é uma mulher sedenta. É uma mulher sedenta. E agora, quando a mulher escuta essa resposta de Jesus, imediatamente ela identifica que Jesus não é um homem qualquer. Ela acredita que ele é um profeta. E olha como que ela também é rápida ao expressar sua sede. Ela fala assim para Jesus, nós samaritanos adoramos aqui no Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que o local de adoração é lá em Jerusalém. Se você é um profeta, me responde então. Eu quero adorar a Deus, eu quero adorar a Deus de forma correta. Eu quero me aproximar de Deus. Aonde que eu vou adorar a Deus? Lá ou aqui? Olha essa mulher começando a se abrir, começando a expor a sua alma. Essa mulher é uma mulher sedenta, ela quer buscar Deus. Como é gostoso encontrar uma pessoa que está com sede de Deus. Porque quando nós procuramos as respostas em Deus, Deus nos dá as respostas. Então Jesus fala para ela, olha, vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem lá, nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Observem os tempos verbais diferentes que Jesus usa para responder aquela mulher. Ele fala assim, vai chegar a hora e já chegou. Vocês entendem? Ele começa a frase dizendo de uma coisa que vai acontecer no futuro e fala que o negócio estava acontecendo no presente. Dá para você entender isso? Dá para você entender? Você consegue entender isso? Vou te dar um exemplo. Às vezes toca o telefone, né? E você atende lá o telefone e a pessoa do outro lado está procurando por alguém da sua casa que não está ali naquela hora. Aí você fala assim, não, o fulano vai chegar daqui a pouco. Na hora que você fala isso, você escuta a porta abrindo. Aí você fala, já chegou, peraí. Não é assim? É exatamente isso que está acontecendo. Jesus fala, vai chegar a hora. Mas aquela hora acabou de chegar naquele momento. O momento era aquele. Jesus está fazendo o quê? Dividindo os tempos. Jesus está ali, junto com aquela mulher, anônima, porque nós não sabemos o nome daquela mulher. Sabemos apenas que ela é de Samaria. Jesus está junto com uma mulher samaritana, dando início a um novo tempo. Qual tempo é esse? Um tempo onde os ritos, as bandeiras, as placas, as denominações religiosas têm menos importância do que o que se passa no coração. Jesus falou que na adoração o que importa é o nosso coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso que Deus quer encontrar nos homens. Ele não quer encontrar máscaras, placas, bandeiras partidárias, religiosas, né? Deus quer encontrar a adoração que fica no coração. Aquela mulher, obviamente, saiu dali anestesiada. E ela corre, então, para procurar o pessoal da cidade e fala, olha, eu encontrei um homem que está falando tudo o que se passou na minha vida. Será que esse homem é o Cristo? A população de Samaria sai ao encontro de Jesus e eles instigam Jesus a permanecer alguns dias com eles ali. Então, o judeu que não devia nem passar pela Samaria, agora ele não só passa, trata uma mulher. Porque vocês entenderam que o que Jesus fez foi um tratamento. Ele tratou as emoções daquela mulher. Ele trata uma mulher e ele ainda permanece com aquele povo alguns dias antes de ir, finalmente, então, para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum. Vamos conhecer um pouquinho mais agora
a cidade, então, chamada Cafarnaum. Vamos começar pelo nome. Cafar significa aldeia. Naum é o nome de um profeta do Velho Testamento. Então, Cafarnaum significa aldeia de Naum. É uma referência, provavelmente, ao profeta que ali viveu durante um tempo. Já falei para vocês alguma coisa sobre a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum não era uma mega cidade, como Jerusalém, como Jericó, mas era uma cidade já de porte médio, principalmente se comparado com Nazaré, Belém, Caná da Galileia. Qual que é a população estimada de Cafarnaum na época de Jesus? Alguma coisa em torno de 5.000 habitantes. Também comentei para vocês que em Cafarnaum passava uma estrada famosa. O nome dessa estrada é Via Maris, porque é uma estrada que vem do Oriente, passava por Cafarnaum, depois costeava o mar Mediterrâneo, e por isso o nome dela, Via Maris, e chegava até o Egito. Essa cidade também tinha uma guarnição do exército romano, um destacamento do exército romano estava constantemente acampado na cidade de Cafarnaum, provavelmente por ser uma cidade estratégica, à beira da estrada. E ali também foi implantado um posto de coleta de tributos para o Império Romano. Tá? Tudo isso na cidade de Cafarnaum. Então vejam que a cidade já é uma cidade que tem algum movimento. Se a gente está falando de centenas de soldados acampados ali na imediação de Cafarnaum, o que tem que ter na cidade? Serviços. Vocês concordam comigo? Precisa ter serviços para poder atender a todo esse pessoal. Não é uma cidade rica, longe disso. Já estou mostrando para vocês aí as ruínas, elas revelam para a gente que as casas também eram simples, mas já tinham, na sua maioria, 2 cômodos, o que já é um acréscimo em relação a Nazaré, que as casas, na maioria, tinham um cômodo só. As casas também eram baixas. Vocês estão vendo que o material do qual elas eram feitas é uma pedra da região mesmo, uma pedra de basalto. E a cidade, apesar de ter uma vida simples, ela já tem um movimento maior. Eu trouxe aqui mais uma imagem para a gente ir conhecendo um pouco aí das ruínas de Cafarnaum. Hoje essas ruínas estão situadas, então, nas margens da lagoa, chamada de Mar da Galileia, e o campo arqueológico ele tem mais ou menos 1,5 km de extensão, mostrando que era uma cidade realmente de porte maior. Estão vendo aí que domina na paisagem uma construção diferente das demais? Enquanto todas as outras são feitas de uma pedra escura, tem uma construção mais central, feita de uma pedra mais clara, um mármore, e é uma construção diferenciada, tanto no material quanto no porte em relação aos demais. Acho que eu tenho um videozinho para mostrar para vocês um pouquinho aí mais das ruínas da cidade de Cafarnaum. Então você está vendo aí as ruínas de algumas casas, o material do qual elas eram feitas. No fundo, a gente consegue ver a lagoa, né? Uma lagoa bem extensa. Tem uma construção moderna aí, né, gente, no meio, que obviamente não é ruína da cidade antiga. E agora nós vamos caminhar juntos, nós vamos entrar naquela construção de pedras claras, uma construção maior, tem um portal de entrada, e quando a gente entra, então a gente entende que construção é essa. Uma área grande, colunas, na frente alguma coisa que a gente pode chamar de um altar ou um púlpito. Nós estamos em uma sinagoga, nós estamos em um templo na cidade de Cafarnaum. Não é interessante a gente entrar e a gente caminhar numa cidade onde Jesus morou, uma cidade onde Jesus caminhou,
fico imaginando se essas paredes falassem, se elas pudessem nos contar um pouco do que aconteceu nesse lugar, né? Tem tanta história e hoje nós vamos ver na nossa aula. E aquele local específico, a sinagoga, chama a atenção da gente, porque quando a gente vai lendo o Evangelho, existe algumas passagens que falam que Jesus esteve na sinagoga da cidade de Cafarnaum. Então, quem tiver com a Bíblia aí, vai abrir comigo no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 4, versículo 33. Vamos começar aí. Lucas, capítulo 4, versículo 33. Eu vou começar no 31. Diz assim, ó: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 33. Achava-se na sinagoga de qual cidade? De Cafarnaum, um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Jesus, que temos nós contigo? Versículo 35, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si: que palavra é essa? Com autoridade e poder ordena e os espíritos imundos, e eles saem. Então nós acabamos de ler um episódio da vida de Jesus, um acontecimento que aconteceu dentro da cidade, dentro da sinagoga da cidade de Cafarnaum. Será que seria exatamente essa que nós acabamos de ver? Seria incrível se fosse, né? Mas as pesquisas arqueológicas, as datações nos dizem que essa construção, ela foi feita no século III ou IV depois de Cristo. Então essa não é a sinagoga que Jesus frequentou. Essa sinagoga, inclusive, foi feita com material de fora da região. Vocês viram que não usaram as pedras comuns da cidade, né? Trouxeram material de fora para fazer realmente uma construção diferenciada. Mas a arqueologia continuou, né? Nunca se desiste em termos de pesquisa arqueológica. E então eles observaram que essa sinagoga, Clarinha, ela foi claramente construída sobre uma outra base, esta sim, de um material semelhante ao da cidade. As pesquisas revelaram que aquela sinagoga foi construída sobre uma sinagoga antiga. Já existia uma outra sinagoga naquele mesmo lugar. O que eles fizeram foi, então, fazer uma construção nova, mas atualizada exatamente em cima da que já existia. E aí, na base mais antiga, né, da sinagoga que existiu anterior, eles encontraram aí muitos vestígios, material de cerâmica, que eles puderam datar do século I. Ou seja, aquela base corresponde à sinagoga que Jesus frequentou, a sinagoga que existiu no século I, tá? Se a gente continuar a nossa leitura em Lucas, no capítulo 4, a gente vai ver a sinagoga aparecendo de novo no versículo 38. Então aí aberto? Mantenham aberto. Lucas capítulo 4, versículo 38, fala que depois dele expelir esse demônio na sinagoga, no versículo 38, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Opa, já estamos começando a descobrir mais coisas interessantes. Agora nós sabemos que Simão Pedro, ele morava na cidade de Cafarnaum, a casa dele era nessa cidade. Vamos nos permitir agora algumas conclusões. A gente sabe que Jesus não é de Cafarnaum, não morou aí, mas em determinado momento ele escolhe essa cidade para ser a cidade dele. Será que Jesus chegou nessa cidade e comprou uma casa? Seria razoável a gente pensar isso, por tudo que a gente conheceu da história de Jesus até aqui?
não é mais razoável a gente pensar que Jesus se estava hospedado, né, na casa de alguém conhecido, alguém próximo? Existe alguém melhor do que um dos seus discípulos, né? Então, muitos estudiosos acreditam que a casa de Simão se tornou a casa de Jesus durante a estadia, durante os anos que ele permanece na cidade de Cafarnaum. Uma outra conclusão que a gente pode trilhar aqui. Vejam como é que o versículo fala: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Dá para vocês uma impressão de proximidade, de que ele saiu dali e chegou rapidamente lá? Vocês têm essa sensação? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Vocês viram aí no vídeo que eu passei uma construção moderna, uma construção recente, que não faz parte das ruínas. Aquela construção é um templo, é uma igreja, na forma octogonal. Esse templo foi construído exatamente aonde foram encontradas ruínas de um templo muito mais antigo, do século IV, mais ou menos, um templo bizantino, com 8 lados. Na história, nós sabemos que os bizantinos construíam templos octogonais para venerar lugares importantes, lugares santos relacionados à vida de Jesus. Qual que é a conclusão dos historiadores? Não foi à toa que aquele templo foi construído naquele lugar. Por baixo aí, gente, vocês estão vendo que ele foi construído de forma elevada para proteger as ruínas que estão por baixo, tá? Então, por baixo aqui é que se encontraram as ruínas desse templo bizantino antigo. Esse templo bizantino foi construído porque aquele lugar ali tem alguma coisa a ver com a vida de Jesus. Então, as pesquisas arqueológicas continuaram e se descobriu que entre as paredes do templo bizantino octogonal haviam paredes de uma casa mais antiga ainda, uma casa do século I. Pesquisando ainda mais, se encontrou nesse lugar anzóis. E para quem já está costurando tudo, a conclusão que se vai chegando é que possivelmente, não estamos afirmando, né, ninguém pode afirmar com certeza, mas esse seja o lugar onde Pedro morou e onde Jesus se hospedou. É por isso que os bizantinos então acabaram escolhendo aquele lugar para que fosse considerado um lugar especial. E agora, vendo a imagem aérea, nós vamos enriquecer ainda um pouco mais nosso conhecimento sobre aquele que tem sido considerado como a casa de Pedro. Olha a imagem aérea. Vê se vocês conseguem notar alguma coisa. Acabamos de sair da sinagoga, né? A construção de mármore branco, e chegamos no local onde tem sido apontado como a casa de Pedro. Próximo? Muito mais que próximo. Sabe qual é a distância? 25 metros e 60 centímetros. Não se esqueçam dos 60 centímetros, né? Não roubem os 60 centímetros. Corresponde exatamente àquela impressão que vocês tiveram quando a gente lê o Evangelho de Lucas. Saindo da sinagoga, chegou ali na casa de Pedro. E para fechar ainda mais esse cenário da nossa história, olha que incrível. Onde que está a casa de Pedro, do pescador Pedro? Onde que deve ficar a casa de um pescador? Nas margens do mar da Galileia, ou seja, na boquinha do lugar onde ele trabalha, né? Onde que os pescadores normalmente moram. Então, apesar de não haver certeza científica de que ali é a casa de Pedro, nós temos um conjunto de indícios razoáveis que nos dão esse grau de probabilidade. Voltando para conhecer um pouco mais a casa de Pedro, essa construção vai
permitindo a gente entender um pouco mais da vida de Cafarnaum e do que Jesus fez nessa cidade. As casas de Cafarnaum e a casa que nós estamos chamando de Pedro, ela tem paredes finas que não suportariam um teto como o nosso, né, de alvenaria. E essas paredes só suportariam como telhado o que se usava na época, que era galhos, né, na vertical e na horizontal, e por cima desses galhos vinha-se com material de folhagem e recobria isso com argila. É o que se usava na época, né? Faz a gente lembrar de um milagre que aconteceu exatamente na cidade de Cafarnaum. Quando alguns homens procuraram levar um paralítico até Jesus e não conseguiram. Então eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Descer o doente pelo telhado. Então, você que nunca tinha entendido como é que isso era possível, agora nós conseguimos perfeitamente entender essa cena. Olha o tamanho da casa. Enorme. Fala que estava tão apertado lá dentro que não conseguia colocar o doente. Agora você consegue imaginar, não é? Um cômodo pequeno ali, de menos de 5, 6 metros quadrados, Jesus ali, vários fariseus, vários mestres da lei foram tentar ouvir Jesus, está todo mundo espremido naquela casa. Mas eles têm um doente, então os 4 amigos têm uma ideia, eles vão subir até o eirado. Você também já escutou falar no eirado, né? Várias vezes nos evangelhos, na Bíblia, aparece essa expressão. O que é o eirado? É o equivalente ao nosso terraço. Os judeus, até pelo tamanho das casas, das construções, eles utilizavam muito a parte de cima para estocar cereais, para colocar palha, para fazer refeições ao ar livre. Os judeus gostavam disso, nas noites gostosas do ano, eles subiam no eirado, no terraço, na laje, vamos dizer assim, né? E ali eles faziam refeições. Então, existia normalmente uma escada de acesso até o eirado. Agora, os amigos do enfermo, do doente, utilizam esse acesso, chegam até o telhado, sem muita dificuldade, não precisaram quebrar nada, né? Ou fizeram um pequeno dano possível de ser reparado. Eles conseguem afastar ali aqueles galhos que servem de suporte para o telhado, e eles descem o doente exatamente em cima de Jesus. O que acontece depois você deve se lembrar, não lembra o que aconteceu depois? Jesus olha para aquele homem, que esforço para chegar ali. O que ele quer? O que os amigos dele querem? Que Jesus fale o quê? Você está curado. O que Jesus vai falar para aquele homem? Jesus olha para aquele homem e fala: os seus pecados estão perdoados. Esse é o Jesus surpreendente, né? Não é surpreendente? Talvez fosse eu e você e falar assim: ah, muito bem, e daí, né? Eu continuo sem andar. O que nós vamos fazer agora? Jesus percebe um burburinho, né? Aqueles homens que estão ali cogitam na mente deles: que blasfêmia! Quem que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Quem esse Jesus está achando que é? Então Jesus se dirige para eles, conhecendo os pensamentos deles, e fala assim: o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar, levanta e anda? Se a pergunta fosse para vocês, o que vocês responderiam? Qual que é mais fácil? Vocês acham? Aí Jesus fala para eles: olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade até para perdoar os pecados, eu falo para esse homem: levanta, pega a sua cama, né, e anda. Ô, gente, estava todo mundo em cima de Jesus, não estava? Estava tão agarrado ali que não tinha espaço nem para o enfermo descer. O milagre aconteceu ao vivo. Tenta imaginar comigo a cena. Se aquele homem não anda, é provável que os músculos estivessem atrofiados. Temos aqui o pessoal da área da saúde que podem confirmar isso para a gente, não é? É possível que os membros daquele homem estivessem todos encolhidos, retraídos, e na hora que Jesus fala, levanta e anda, aquele negócio deve ter começado a esticar de uma maneira sobrenatural, incrível. Se você presenciasse essa cena, qual seria a sua reação?
nos dizem os evangelhos que aqueles homens que estavam ali e viram o negócio acontecer ao vivo, aqui não é igual aqueles milagres de televisão não, né? Aqui como era antes, né? Ó como é que ficou hoje. Não, aqui é ao vivo, acontece na hora. Aqueles homens ficaram atônitos. Essa é a palavra que está lá. Fala que caiu sobre eles um grande temor a respeito das coisas de Deus, né? Jesus acabava de fazer mais um milagre ali na cidade de Cafarnaum. Vejam que a cidade de Cafarnaum presenciou muita coisa, né, gente? Não era uma cidade tão grande, a população não era composta de tanta gente assim. Devia ser incrível todos os dias, né, ver ou saber que Jesus fez uma coisa. Imaginem, você acorda e já procura saber. O que Jesus fez de ontem para hoje? Conta aí qual foi o último milagre que ele fez. Ali naquela mesma cidade, nas imediações ali, ó, Jesus fez um outro milagre. Está vendo ali? Ó, as margens do mar da Galileia. Fala que certa manhã, Jesus se dirigiu para aquele local e muita gente veio atrás dele, querendo ouvir ele falar, querendo pegar um pouquinho dos ensinamentos dele, mas era tanta gente que as pessoas o comprimiam e ele não tinha como falar. Aí ele viu ali, ó, vamos imaginar que foi bem nesse ponto aqui, vamos imaginar, podemos imaginar assim? Ele viu um barco parado, era o barco de Pedro, de Simão. Simão tinha pescado durante a noite toda, mas o mar não estava para peixe, ele não pescou nada. Simão está decepcionado, lavando a rede, aquele dia que tudo deu errado. Jesus fala: Simão, você pode fazer um favor para mim? Deixa eu usar o teu barco. Jesus entra no barco, pede para Simão para afastar um pouquinho da margem. E de dentro do barco, Jesus ensina a multidão que está na margem. Ele utiliza a geografia do local como instrumento para repercutir a voz dele. Hoje a gente venta nesse local, que é uma coisa incrível. Vem um vento do mar em direção à cidade de Cafarnaum, e Jesus utilizou desse recurso para que as pessoas pudessem escutar melhor. Eu não sei quanto tempo se passou, mas acredito que algumas horas, até que Jesus termina o seu ensino. A multidão ainda está por ali, meio dispersa, meio esperando para ver se vai acontecer mais alguma coisa, quando Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, vamos fazer o seguinte, lança as suas redes mais uma vez. Pedro é um pescador experiente. Pedro passou a noite toda pescando e não deu certo. Quem é pescador aí? Temos pescadores? Pescador de verdade, não é mentiroso não, né, gente? Quem é pescador aí sabe que pescar envolve algumas técnicas. Uma delas é o horário. O melhor horário para pescar é durante a noite. E pescar com barulho, com tumulto, é sinal de fiasco. Pedro sabia de tudo isso. Quando Jesus fala, lança sua rede, e eu também estou apostando aqui que eles ainda estão num local muito raso, porque Jesus estava falando com o povo de dentro do barco, então eles ainda estão num local muito raso. A primeira coisa que vem na cabeça de Pedro, ô Fabrício, qual que é? Você é pescador, Fabrício? Não, não é não? Nem amador? Enganador. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de Pedro? Fiasco. Fiasco. Não é? Eu vou jogar rede, eu não vou pegar nada de novo, tá o povo todo da cidade aqui agora para me ridicularizar, eles vão falar: que espécie de pescador é você, Pedro? Mas a resposta de Pedro para Jesus não é esse primeiro instinto. Pedro fala para Jesus: olha, sob a sua palavra eu vou lançar as minhas redes. Ou seja, sob é debaixo, né? Debaixo da autoridade da sua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Quantas vezes a gente tenta e o quê? Dá errado, né? E de repente, numa situação que é absolutamente inconveniente, a gente escuta Deus falando: vai mais uma vez. E Pedro fala: olha, por mim, eu não jogava não, mas eu vou jogar
fundamentado na sua ordem. E é isso, gente. A nossa vida, as nossas decisões devem estar fundamentadas na palavra de Deus. Se ele fala, vai, você vai. Agora, se você sentir no seu coração, não faz, não adianta você fazer, não. É furada. É furada. Você pode arrumar todos os argumentos do mundo, mas vai dar errado. Pedro fez. E o resultado é o que é chamado, então, aí dentro da história do cristianismo, de a pesca milagrosa. Está aí o quadro de Rafael de Sanzio, aquele pintor renascentista, do qual eu já falei para vocês, retratando o que aconteceu. A rede pegou um cardume de peixes tão grande, que Pedro, aquele experiente pescador, sentiu que o barco ia afundar junto com todos os peixes pescados. Pedro dá um grito para alguns pescadores que estão próximos. Quem são? São sócios de Pedro na pescaria. Quem são? Tiago e João. Tiago e João chegam num outro barco, vocês estão vendo aí, para socorrer Pedro. Eu gosto muito dessa pintura também de Rafael de Sanzio. Todas as telas que eu estou trazendo para ilustrar a nossa aula foram escolhidas com algum propósito. Essa especificamente eu escolhi para mostrar para vocês a reação de Pedro quando ele percebe o tamanho, a grandiosidade do que acabava de acontecer. Talvez você que não entende muito de pesca não tenha percebido, mas o pescador Pedro experiente achou aquilo um milagre tão grande que ele se joga aos pés de Jesus. Agora você já sabe quem que é Pedro, né? Na pintura de Rafael de Sanzio, está ele ajoelhado aí aos pés de Jesus, e Pedro, que tem um temperamento muito espontâneo, muito explosivo, ele solta uma daquelas pérolas que só ele mesmo para falar. O que você falaria diante da constatação de um milagre feito por Jesus na sua vida? O que você falaria? Glória a Deus? Não foi isso que Pedro falou, não. Pedro falou assim: Jesus, sai daqui, sai da minha presença, eu sou pecador. Olha a reação espontânea de Pedro, né? Ele pede para Jesus se retirar da presença dele. Só o Pedrão mesmo para poder ter uma reação dessa. Todos esses fatos vão acontecendo na cidade de Cafarnaum. Muita coisa interessante essa cidade presenciou. Aqueles dias eram dias incríveis, mas Jesus não ficava só na cidade de Cafarnaum, não. Na próxima aula eu vou contar para vocês que Jesus também andava, e andava muito. Ele visitava as cidades e os povoados das imediações. Numa daquelas visitas que Jesus fazia com frequência, era um sábado, Jesus chegou a uma outra cidade, ali, não muito distante, uma cidade que já fazia parte da história de Jesus, na verdade, da infância de Jesus. Aonde foi que Jesus chegou, gente? Em qual cidade? A infância de Jesus? Era um sábado. Jesus chegou à cidade de Nazaré. E Jesus se dirigiu para a sinagoga. Jesus tinha o costume de frequentar as sinagogas aos sábados, como todos os judeus. Jesus mantinha esse rito. A sinagoga, naquele dia em Nazaré, devia estar lotada, pelo simples fato de que o povo em Nazaré já tinha escutado sobre tudo que Jesus estava fazendo na cidade de Cafarnaum. Os boatos já tinham chegado lá antes de Jesus. E o povo de Nazaré, que viu Jesus crescer, que viu uma infância normal, que viu Jesus trabalhando de carpinteiro ou de pedreiro lá na cidade, né? Eles estavam sem reconhecer o Jesus desses boatos que chegam até agora, que chegam agora. Ué, mas Jesus, quando morou aqui, não fazia milagres, não fazia nada de especial. Ele saiu daqui e agora cada dia a gente fica sabendo de um paralítico curado, de um cego que voltou a ver. O que está acontecendo? Quem que é esse Jesus? Então vocês concordam comigo que quando Jesus chega em Nazaré, nesse sábado, e vai para a sinagoga está lotada. Vocês concordam comigo que tem uma grande expectativa
Todo mundo está querendo ver Jesus fazer o que ele está fazendo nas outras cidades e não tinha feito em Nazaré. Todos os olhos, toda a atenção está focada na pessoa de Jesus. Todo mundo lembrava dele, conhecia ele de alguma forma. O dirigente da reunião abre o rolo sagrado, o pergaminho, onde estavam escritos os livros da lei, os profetas, né, que correspondem ao nosso Antigo Testamento, e ele entrega na mão de Jesus. Aí você já está vendo que é a expectativa grande que pesa sobre Jesus. Jesus, então, ele abre aquele rolo, não era uma Bíblia, não tinha folhas, né, era um pergaminho de pele, na verdade ele desenrola aquele rolo. Eu acho que Jesus desenrola um pouquinho para lá, volta, procura para cá e ele para no livro do profeta Isaías. Então, existe um silêncio absoluto naquele lugar quando Jesus começa a ler. E ele começa a ler exatamente essa passagem. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos os judeus conheciam muito bem essa passagem, porque essa passagem é uma passagem profética, escrita 700 anos antes. E essa passagem se refere a quem? Ao Messias. Os judeus conheciam essa passagem. Quando Jesus termina de ler isso, todos os olhos cravados em Jesus, Jesus faz aquele segundo de suspense e ele fala: hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. Você entende o que Jesus está falando? Você entende? Os judeus entenderam. Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou aquele que está escrito. Eu sou o Messias esperado. Esse dia em que haveria libertação para os cativos, restauração da vista aos cegos, liberdade dos oprimidos, esse dia é hoje. Que incrível, né? Eles estavam presenciando a história. E Jesus faz silêncio de novo. Se você fosse um habitante de Nazaré, o que você espera agora? Próximo passo. Muito bem, ele veio. Já falou que ele é o cara. Já falou que o dia é hoje. O que ele vai fazer agora? Milagres, dar vista aos cegos. Ele vai fazer coisas impressionantes. Nós vamos sair daqui hoje, vai ser um banquete. Mas Jesus continua. Jesus fala: olha, nenhum profeta é bem recebido em sua casa. Vocês ouviram falar o que aconteceu na cidade de Cafarnaum e em outros lugares? Vocês ouviram falar daqueles milagres? Pois vocês não verão nenhum deles. Vocês não verão nada. Vocês não verão nenhum milagre. E agora, se você é um habitante de Nazaré, como é que você está se sentindo? Uai, que coisa é essa? Né? Ele faz um milagre para... Alguém falou excluído. Se ele faz um milagre para todo mundo ver, para gente que nem é gente dele, e nós aqui, ó, que vimos esse menino crescer, ajudamos, cuidamos dele, ajudamos a família, nós não vamos receber nada. Ah, mas se estava ruim vai piorar, porque Jesus fala assim para eles: olha, vocês se lembram da história do povo judeu? Aconteceu episódios em que os profetas Elias e Eliseu deixaram de abençoar os de casa para abençoar os de fora. Ah, agora o povo já não está mais só frustrado, o povo já está com ira. Eles já estão com raiva de Jesus. E vocês concordam comigo que eles têm motivos para estar chateados com Jesus? Primeiro, Jesus não fez nada para eles verem. Mas Jesus tinha dito que ele era o Messias, que o dia se cumpriu. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo na cabeça deles era blasfemando.
Blasfemar é se fazer igual a Deus. E ele se fez igual a Deus, se disse o Messias, mas não comprovou ser. E isso, gente, era um pecado, e era um crime, era algo passível de morte. Agora o povo de Nazaré, que há minutos atrás estava com a maior expectativa, agora eles querem pegar Jesus e torcer o pescoço de Jesus. Olha como é que nós, povo, população, nós vamos de um extremo para o outro, do amor ao ódio, às vezes em frações de segundo. Somos capazes de eleger pessoas como heróis, como mitos, como salvadores da nossa nação, e no momento seguinte, né, somos capazes de desprezá-las completamente. Foi isso que aconteceu. O povo pega Jesus na sinagoga e eles levam até um local para tentar matar Jesus. Olha, o povo de Nazaré quer matar Jesus. É isso que está escrito em Lucas, no capítulo 4, versículo 29. Lucas 4, versículo 29. Quem está com a sua Bíblia aberta aí, pode localizar. Lucas 4, versículo 29. Diz assim: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Como foi que eles queriam matar Jesus? Jogando ele de um precipício. Olha, gente, é muito importante que a gente aprenda a estudar não só a história de Jesus, mas a Bíblia, observando os detalhes, porque os detalhes nos enriquecem muito e vão, aos poucos, confirmando a nossa fé, porque existe uma tendência natural de não crença. Existem muitos argumentos e muitas pessoas que se dizem dotadas de uma intelectualidade acima dos outros para dizer que fé é um negócio irracional, fé é um negócio burro. Mas quando a gente começa a atentar para os detalhes, a gente vai descobrindo uma preciosidade. Olha aqui, tem um elemento geográfico muito importante aí nessa narrativa. Fala que a cidade estava construída no cimo do monte, ou seja, no topo de um monte. E fala mais, que tem um desfiladeiro lá, tem um precipício. Tanto é que eles quiseram jogar Jesus nesse local. Muito bem. Os historiadores nos dizem, os estudiosos, que a coisa mais estável no planeta é a geografia. Os costumes mudam, os povos, as civilizações, mas a geografia ela tem uma tendência a se perpetuar. O que é vale continua sendo vale, o que é monte continua sendo monte. Existe essa tendência. Aí fala que Nazaré está construída sobre o cimo do monte. Se eu mostrar para vocês agora umas fotos de Nazaré e for uma cidade plana, então nós temos um elemento aí de descrédito da narrativa dos evangelhos. Mas, se eu mostrar para vocês a cidade de Nazaré e essa cidade estiver situada no alto de um monte, então isso vai começar agora a confirmar algumas coisas dentro da gente. Olhem a cidade de Nazaré. Lá está ela. Essa é a cidade de Nazaré. Situada defronte do vale, chamado de Vale de Jezreel. Esse monte no fundo é o Monte Tabor. Essa é uma foto antiga, né? Eu trouxe ela para vocês para mostrar um local que até os dias de hoje é chamado de Monte do Salto. Uma tradição muito antiga, milenar, diz que esse é o local onde os habitantes de Nazaré levaram Jesus nesse sábado para de lá o jogarem para baixo. Agora, algumas fotos mais recentes, essas eu que tirei, então está aqui ainda a cidade de Nazaré e a gente consegue ver o vale chamado de Jezreel. Eu tenho um videozinho curto também desse local, só para que a gente possa se sentir aí visitando o Monte do Salto e tendo a mesma sensação que Jesus teve naquele dia. Veja que Nazaré está bem de frente de um vale muito bonito,
Hoje é um vale muito bem cultivado. É muito alto o local, não sei se você consegue ter dimensão. Nós temos os carros e as pistas lá embaixo, está ventando muito, vocês perceberam aí no vídeo. Vocês viram, eu comentei sobre o vale, que fica de frente para a cidade de Nazaré. Esse vale, o nome dele é Vale de Jezreel, mas todo mundo que está aqui nesse lugar, sem excluir ninguém, todo mundo já escutou falar nesse vale. Não é verdade? O Vale de Jezreel, todo mundo já escutou? Já ou não? Sim, talvez não com o nome, mas com um apelido. Ele também é chamado de Vale do Megido. E agora, você já escutou? Já escutou falar no Vale do Megido? Ainda não? É porque ele tem um outro apelido. E esse você conhece. Esse lugar também é chamado de Armagedon. Agora você conhece, né? O Armagedon, na narrativa bíblica apocalíptica, é o local da batalha final, da última guerra entre as forças do bem e os exércitos do mal. Eles se ajuntarão, na narrativa do Apocalipse, eles se ajuntarão no Vale do Armagedon para a peleja final. Que interessante, né? Eu não tenho dúvida, ou pelo menos acredito, que a narrativa bíblica está falando de uma guerra espiritual, né? E o Vale do Armagedon aí é simbólico, mas de qualquer jeito é muito interessante a gente ver como que a narrativa do fim se liga a esse evento, a esse acontecimento na vida de Jesus, porque o primeiro lugar onde eles tentaram destruir Jesus é exatamente o último lugar onde se tentará destruir novamente Jesus e o seu exército, no Vale do Armagedon. Então olha só, a imagem que eu falei para vocês é sobre esse vale. Tá vendo? Um colega nosso de viagem, Dr. Rogério Franco, não vou falar o nome do santo, né? Mas todo mundo conhece. Fez questão de ir ali, ó, bem na pontinha. Ele falou que não tem problema não, se ele caísse, ele é cirurgião plástico, ele mesmo se costurava todo, se resolvia, né? Foi bem na pontinha para a gente ter uma ideia de quanto é alto, né, o lugar onde que tentaram jogar Jesus. Nos diz a narrativa do Evangelho que Jesus, passando por entre eles, deixou o local. Não conseguiram destruir Jesus. Como que foi que Jesus passou por entre eles, eu não sei, né? Não sei se foi de maneira sobrenatural, se foi de maneira normal, não sei se Jesus se soltou. Eu sei que Jesus, então, consegue escapar dos habitantes de Nazaré e ele retorna, então, para a sua vida na cidade de Cafarnaum. Lá na cidade de Cafarnaum, o ministério de Jesus continua acontecendo. E uma coisa que Jesus percebe é que o grupo que o segue, os discípulos, está um grupo muito grande. Ele precisa dar uma enxugada nesse grupo, para que ele pudesse ter mais proximidade com algumas pessoas. Ele quer ter mais tempo de preparação. Então, Jesus sobe no monte, ali nas imediações de Cafarnaum. A nossa aula toda está se passando em Cafarnaum, vocês estão entendendo, né? Ele sobe no monte, ele passa a noite toda em oração. Antes de todas as decisões, gente, que Jesus tem para tomar, ele tem momentos a sós com Deus, momentos prolongados. Isso é interessante para a gente pensar também, né? Quando a gente tem decisões para tomar, a gente é afoito, a gente quer gastar todo o tempo logo se precavendo de todos os cuidados relacionados àquele assunto. Jesus investe primeiro em ouvir a voz de Deus. E ao descer do monte, ele toma aquela decisão que ele precisa ser tomada. Ele escolhe, dentre o grupo grande de discípulos, ele escolhe 12 pessoas apenas. Escolhe os 12 que o acompanhariam mais de perto. São chamados de apóstolos. Então nós não devemos fazer uma confusão entre discípulos e apóstolos. Discípulos são todos aqueles que seguem Jesus, que seguiam Jesus. Apóstolos são os 12. Se lembram daqueles 12 que Jesus escolheu? Quem são eles? Vamos lá? Vocês me ajudam? Vamos lá? Quem lembra? Quem são os 12?
Primeiro, tem gente colando. Sem colar, hein? Vamos lá, quem lembra os 12 sem colar? Pedro. Pera aí, André. Estão colando, né? Tiago. João. Quem mais? Opa, Mateus. Tem um Tomé aí no meio? Tomé. Judas. Felipe. Vamos deixar Judas pro final. Felipe, quem mais? Natanael. Tem outro Tiago na lista? São 2 Tiagos. Tiago de novo. Agora vamos lá. Judas. Tem 2 Judas? O último Judas é o Judas Iscariotes. Completou 12 aí? Ou esqueci de alguém? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando alguém. Bartolomeu? Bartolomeu tá na lista? Já tá na lista. Olha ele aqui, ó. Quem que tá faltando então? Temos 2 Judas, temos 2 Tiago, temos João, André. Hã? Tá faltando um. Hã? Quem é? Ah, tá faltando outro Simão. Vamos pôr ele aqui. Outro Simão. Esses são os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Você conhece bem eles? Vou ajudar você a relembrar um pouquinho da história de cada um deles. Vamos lá. Pedro. Pedro é quem? É Simão, o pescador. Nós acabamos de ver alguns episódios agora relacionados a Pedro. A gente sabe que Pedro é da cidade de Cafarnaum. Eu acredito que Pedro seja o mais velho deles. Por quê? Pedro é o único que os evangelhos nos fala que é casado. Jesus acabou de curar a sogra de Pedro lá na cidade de Cafarnaum. Dizem até que Pedro vai negar Jesus por causa disso. Pedro, ele tem um irmão aqui nesse grupo. Quem que é o irmão de Pedro? André, é irmão de Pedro, também pescador e, portanto, também residente na cidade de Cafarnaum. Temos outros 2 irmãos, logo em seguida, Tiago e João. Tiago e João também são pescadores. Os evangelhos nos dizem que eles são sócios de Pedro na pescaria. O negócio não era tão pequeno assim. Tiago e João são 2 meninos dóceis, bonzinhos demais, amorosos. Concordam? Concordam com isso? Vê se você concorda. Jesus deu um apelido para eles. Jesus falou: vocês são filhos do trovão. O que será que isso significa? Será que eles são explosivos? Parece que não, porque você olha depois lá nas cartas que João escreveu, no Evangelho de João e nas cartas de João, e sai amor, escorre amor. João fala assim: filhinhos, né? Deus é amor. Todo que ama conhece a Deus. Aí você pensa, como é que esse João pode ser o filho do trovão? Olha, o João que escreveu essas cartas e o Evangelho de João é um João transformado por Jesus. Quando Jesus conheceu ele, ele era filho do trovão, mas Jesus transforma até temperamento, gente. Né? Tem gente que diz, caráter, temperamento, isso não muda. Quem é rude, quem é ruim, é ruim. Jesus muda. Para Jesus não existe impossível, não. Temos aqui também Mateus. Sobre Mateus eu já falei para vocês. Peraí, deixa eu voltar rapidinho em João. Olha lá na nossa imagem. Se você fosse escolher alguém para ser João, quem que você escolheria? Por quê? Por que você escolheria o lourinho ali sem barba para ser João? Uma curiosidade, nas pinturas, nas telas que retratam os apóstolos, normalmente João aparece com feições femininas.
Se você encontrar alguém com o rosto mais afeminado, vai ser João. Lá na pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, João tem as feições bem femininas, ele se reclina em direção a Jesus. Por quê? De onde saiu isso? De onde? Ô, gente, só pelo fato de que o evangelho de João é o evangelho do amor. Como se amor fosse coisa só de mulher. Olha que caminho esquisito, né? Daí se chegou à conclusão que João era, né, aquele mais carinhoso, né, e mais meloso, e aí os traços deles foram sendo desenhados com feições femininas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E João, ele é apresentado normalmente como sendo o sem barba. Por quê? Isso aí tem algum fundamento. Com certeza, João é o mais novo do grupo, é o mais jovem. Eu acredito que quando ele foi escolhido aqui, ele é ainda pré-adolescente. E quem continuar no nosso curso vai ver lá no final o porquê disso. Todo mundo já morreu, a história já andou, passou 60 anos e João ainda está vivo. Então ele é muito novinho aqui quando Jesus o escolheu. Aliás, todos eles, talvez à exceção de Pedro, são muito novos. Quando eu falo muito novos, eu estou falando de adolescentes mesmo. Por que, Rafael, você acha isso? Alguém tem uma exposição? Porque os evangelhos não nos falam de família, dando a entender que eles não são casados. O judeu se casa muito novo. Ele assume compromisso familiar muito novo. Então, é provável que eles estavam abaixo ainda da idade de constituição de família. Ok? Vamos caminhar aqui. Mateus, já falamos sobre ele, o cobrador de impostos. Tomé é aquele que vai ficar conhecido na história depois, como aquele que precisa ver para crer. O nome Tomé significa gêmeo, dídimo ou gêmeo. E aí uma outra coisa para a gente pensar. É provável que Tomé tenha um irmão entre os 12. Quem seria o irmão de Tomé? Isso vocês nunca escutaram falar, com certeza. Quem seria o irmão de Tomé? Há alguns estudiosos que falam, pode ser que seja Mateus. Se você pegar a lista dos discípulos, você vai ver lá que a lista é em duplas. Jesus fala, Pedro e André, Tiago e João, Mateus e Tomé, Filipe e Natanael, que também são irmãos. Então, alguns estudiosos vão falar, opa, Mateus e Tomé podem ser que sejam os irmãos. Filipe, sabemos pouco sobre ele. Sabemos que ele foi discípulo de João Batista, antes de conhecer Jesus. Sabemos o significado do nome dele, que talvez indique qual que é a profissão dele. Alguém sabe? Muito bem. Está lendo o livro? Não. Filipe, tem algum Filipe aqui? Filipe significa domador de cavalos. Pode ser que essa seja a profissão dele. Filipe trouxe para Jesus o seu irmão, lembram? Natanael, também chamado de Bartolomeu. Está aí a dúvida de algumas pessoas. Cadê o Bartolomeu? Está aqui. Esse é aquele que Jesus falou, você é um perfeito varão, eu já te vi debaixo da figueira. Lembram? É esse o irmão do Filipe. Tiago. Aqui nós temos então um segundo Tiago, tá? Esse Tiago aqui, ele é o filho de Alfeu. Algumas pessoas vão dizer, é o irmão de Jesus. Não, pelo simples fato de ser filho de Alfeu, ele não pode ser irmão de Jesus. Para ser irmão de Jesus, ele tinha que ser filho de José e Maria. Então aqui é um outro Tiago. Existem 3 Tiagos nos evangelhos. Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, o irmão de Jesus. Judas. Olha, aqui tem uma polêmicazinha para a gente entender. Numa lista de apóstolos aparece o nome de Judas. Na outra aparece o nome Tadeu. Aí os céticos, né, sempre com alguma alfinetada, vão falar, olha aí, a Bíblia não consegue chegar à conclusão nem de quem eram os 12 apóstolos. Um fala que é Judas, o outro não tem Judas e tem Tadeu. Talvez seja melhor a gente pensar que
Judas e Tadeu sejam a mesma pessoa, conhecida pelo primeiro nome e por um segundo nome ou um apelido. Daí que na tradição católica existe lá o apóstolo chamado São Judas Tadeu. Agora, se você ler a Bíblia, o nome Judas e Tadeu não aparece junto em nenhuma vez. Num evangelho aparece Judas e no outro aparece Tadeu. A tradição junta os dois nomes e nos apresenta São Judas Tadeu. E por fim, quem? Ele. Quem é ele? Judas Iscariotes. Iscariotes é sobrenome? É sobrenome? É nome de família? Não. Iscariotes é a indicação de naturalidade. Ele era de uma cidade chamada Queriote. Iscariotes é Judas de Queriote. Um detalhe interessante também, porque Queriote não fica na Galileia, mas sim na Judéia. Então Judas Iscariotes, ele é o diferente de todos. Ele é o único do grupo de 12 que não é da Galileia. Ele é de uma cidade da Judéia. Esse, então, vai ser o grupo que vai acompanhar Jesus mais de perto. Esses, Jesus envia, e por isso Jesus dá para eles o nome de apóstolos, que significa, então, enviados. Esse é o significado da palavra apóstolos. Enviados por Deus. Enviados para quê? Enviados para fazer aquilo, completar a missão de Jesus. Enviados para gerar transformação, enviados para gerar cura, enviados para levar as boas novas do Evangelho para as nações e para os povos. Ô, gente, esses 12, eles têm uma missão incrível, incrível. Vocês nem imaginam, e eles muito menos, o que espera por eles. Não vai ser fácil, não. Eles vão ver coisas lindas, milagres incríveis, mas eles vão passar por perseguição, fome, tortura, sacrifícios, e todos eles, exceto João, conhecerão a morte de uma forma muito cruel e muito tirana. Há entre esses aqui, aqueles que foram crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos, esfolados, né? Conheceram muitos desafios. Esses homens, quando Jesus os escolhe, estão prontos para essa missão, gente? Com certeza não. São muito jovens, e a gente tem um preconceito com os jovens, né? A gente acha normalmente que eles são inexperientes. E esses são inexperientes mesmo. Nem família eles não constituíram ainda. São jovens, inexperientes, são pobres. Fora Mateus ali, que talvez tivesse fosse de uma classe social melhor, os outros são muito pobres, são pescadores. Eles são pouco estudados, talvez sejam analfabetos, a maioria deles. Foi esses que Jesus escolheu. Eles vão dar conta? Eles vão dar conta? Por um motivo só. Quando Jesus escolhe qualquer um de nós, Ele não nos escolhe pelas nossas habilidades, pelas nossas capacidades, pelo seu talento nato, pelo seu dom. Deus definitivamente não nos escolhe pelas nossas potencialidades. Ele não nos escolhe porque somos preparados, porque temos fé suficiente. Tem muita gente que não se aproxima de Deus, das coisas de Deus, da igreja, porque fala, eu sou fraco, eu não tenho fé, eu não sou desse. Olha, Deus não nos escolhe porque estamos preparados, mas Deus nos escolhe para nos preparar. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E do fundo do meu coração eu desejo que Deus nessa noite esteja também te chamando, te incluindo na lista dos enviados. Não porque você já é bom, porque você não é, e eu também não sou, mas porque Deus pode fazer muito a partir das nossas imperfeições. Ok? Na próxima aula, nós continuamos, então,
vendo mais uma sequência de acontecimentos impressionantes da vida de Jesus, nós vamos ver um Jesus bem diferente do que a gente imagina, com o pé na estrada, andando de um lado para o outro, cruzando as cidades, um Jesus que não para quieto, um Jesus que parece que tem fogo no pé, né? Esse é o Jesus que nós vamos conhecer na aula de número 6. Vamos nos levantar para a gente orar encerrando?